Vamos falar um pouco mais do assunto aí, desse impacto, então, no mercado, dessa derrubada desse decreto. Para isso, eu chamo agora o Renan Martins, economista sênior da MCM for Intelligence, que já está aqui comigo. Renan, muito bom dia, antes de mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, obrigado. Renan, vamos lá, né? Essa derrota política, fiscais relevantes nesse momento nas contas do governo, né? Na prática, a perda de receita esperada com o IOF para o ajuste das contas públicas dá para poder já ser estimado? Há ainda como corrigir isso de alguma forma? Qual que é a avaliação que você faz de impacto fiscal da derrubada desse decreto nesse momento? Perfeito. O impacto fiscal ele deve ser mais ou menos isso que o governo estimou, cerca de 10 bilhões para esse ano. E eu diria que o impacto mesmo será agora no rito orçamentário, né? O governo vai precisar editar um novo decreto de reprogramação financeira. Através desse decreto, ele vai atualizar as estimativas dele e incluir lá essa perda de cerca de 10 bilhões. Para corrigir esse buraco, para tapar esse buraco, as opções não são automáticas, né? Como vocês destacaram, aí o governo pode atuar tanto do ponto de vista de aumentar a receita, quanto de reduzir a despesa através de contingenciamentos. Pelo que o governo tem demonstrado aí nas suas últimas perspectivas, é mais provável que ele atue novamente pelo lado da receita. Uma delas que eu destaco, que também vocês destacaram agora há pouco, a questão dos dividendos. Comparado com o ano passado, quando o governo arrecadou cerca de 72 bilhões de dividendos, né, em 2024, esse ano ele ainda tem uma estimativa muito menor, cerca de 43 bilhões, então um pouco mais da metade do ano passado. Eu vejo aí que ainda há um grande espaço para o governo atuar, pode ser que ele consiga aumentar dividendos extraordinários da Petrobras, conseguir dividendos do BNDES, outras estatais que ainda não demonstraram assim tanto pagamento de dividendos neste ano. Para além da questão fiscal, Renan, outro ponto importante que tem sido bastante avaliado, né, desde a noite dessa quinta-feira, na verdade, assim, né, isso tem sido debatido nos últimos, né, desde quando surgiu esse imbróglio do IOF, é a questão da relação, realmente, nesse momento, do governo com o Congresso Nacional, ou seja, essa relação entre Executivo e Congresso que parece agora totalmente ruída, né? A gente tem algum Mota dizendo que não tem nenhum problema nesse momento, que na verdade é uma percepção, é um clima, né, do Congresso e que o resultado estava na votação. Ele traz muito essa explicação. Mas a gente pode dizer, diante desse resultado dessa votação que a gente teve ontem e de como caminhou essa história do EOF, que o governo perdeu de vez o controle de sua base parlamentar? Eu não iria tão longe em dizer que ele perdeu o controle da sua base. Eu talvez diria que essa integração governo-congresso, executivo-congresso não esteja tão azeitada, né? Ele ainda tem muitas opções ali para aumentar essa articulação, continuar a distribuição de emendas, talvez aumentar o contato direto aí com os parlamentares, Ministério da Fazenda fazer aumentar seu número de reuniões, tentar explicar essa importância da aprovação das medidas que têm sido enviadas ao Congresso. Então, do ponto de vista político, eu não vejo como acabou a situação do governo. O governo ainda tem muito poder para negociar com o Congresso. Isso levanta questionamentos a respeito da MP, né, que também o governo editou como uma compensação. O Congresso provavelmente se mostre mais reticente a essa aprovação, mas eu diria que o jogo não está perdido. Eu te pergunto isso, Renan, sobre essa questão da base, também dessa relação com o Congresso, porque até mesmo as alternativas que são colocadas agora na mesa para poder tentar equilibrar esse vácuo agora fiscal que fica por causa da derrubada do decreto do IOF, uma delas, que teria, inclusive, o maior impacto, é de um projeto de lei que foi enviado, né, em maio, para o Congresso Nacional, na verdade, foi enviado, enfim, né, recentemente já foi enviado, não vou lembrar agora da data precisamente, creio que foi em maio, autorizando a venda de óleo da União em algumas áreas, né, como a gente mostrou agora há pouco aqui, Tupi, Mero e Atapu, em maio. O meu editor aqui, Eduardo Saraiva, já está muito bem aqui lembrando para mim, foi realmente em maio.
Só que é uma alternativa que ainda depende de passar, né, depende de todo esse processo no Congresso, ou seja, mais uma vez a gente cai em alternativas, ou seja, em soluções encontradas pelo governo, pelo Executivo, que tem essa dependência de uma articulação política para poder se ter um resultado fiscal efetivo. Então, qual que é o impacto nesse momento dessa relação que a gente tem até mesmo nas próximas pautas, né? Nesses projetos, até mesmo nas alternativas que precisam ser agora no curtíssimo prazo avaliadas para tentar arrumar esse buraco desse decreto do IOF derrubado. Perfeito, né? Essa questão como eu mencionei, dos dividendos não depende da aprovação Isso, do Congresso, então isso. talvez seja o caminho mais fácil. A questão do petróleo depende do Congresso, mas eu diria que é uma pauta menos polêmica, que não gera tanta repercussão na sociedade, não aumenta imposto sobre o empresariado, sobre as famílias. Então, pode causar uma lentidão na tramitação desse processo? Pode, né? Devido a essa relação executivo-congresso não está tão perfeita, mas eu diria que, como é uma pauta menos polêmica, tem ainda a chance de avançar. Esse tipo de projeto de aprovação de venda de barris de petróleo excedentes, ele é bem comum, já aconteceu algumas vezes, desde 2010, né, desde que esses barris de petróleo do pré-sal foram descobertos ali e começaram a ser vendidos. Eu diria que não afeta de uma forma relevante o mercado, as empresas, as famílias, então tem chance de avançar. Outras pautas mais polêmicas seria realmente avançar sobre o aumento de outras alíquotas, outros tributos. Essa alternativa eu já vejo com mais dificuldade. O governo, no curto prazo, não vai conseguir avançar essa pauta de uma forma rápida, eu diria. Uhum. Agora, o governo também tem, né, como alternativa a judicialização dessa história do decreto do IOF, né? Ou seja, há espaço, ah, 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 nesse momento, espaço jurídico, né, para essa judicialização, ou insistir nesse tema do aumento do IOF pode acabar agravando ainda mais essa crise institucional do atual governo, Renan? Eu entendo que e poderia agravar, assim, minha avaliação é dessa segunda opção. Avançar pelo judiciário tem sido uma opção bem recorrente também, pelo Ministério da Fazenda, né? Eu lembro para aqui daquela questão da compensação que o Congresso aprovou sobre a desoneração da folha. Foi um assunto muito discutido, muito debatido. O Ministério da Fazenda teve que fazer várias rodadas no Congresso, não conseguiu exatamente o que ele queria, foi ao STF e no final conseguiu somente uma compensação parcial. Então, é uma saída desgastante que talvez não seja o caminho mais eficiente do governo enfrentar agora, né? Dado essa derrota aí, que foi bastante simbólica, uma maioria significativa lá dos congressistas. Então, apesar de existir essa possibilidade de judicialização, eu não vejo como o caminho mais razoável ou mais eficiente no momento. Se o governo enfrentar essa opção, talvez ele tenha alguns reveses aí, piore a relação com o Congresso. Renan, a gente tem acompanhado durante esse ano de 2025 uma valorização, né, do real frente ao dólar, inclusive, a terceira moeda mais valorizada hoje no mundo, porque a gente também tem um cenário externo que tem, né, favorecido para esse movimento de desaceleração da moeda a nível global. Esse é um ponto. Alguns especialistas, inclusive que eu tenho conversado, apontam que o cenário também interno, o encaminhamento de algumas questões internas, como o superávit fiscal, enfim, acabam favorecendo também para essa valorização do dólar. Porém, essa questão fiscal pode sim ser um ponto relevante para reverter esse processo que a gente tem acompanhado de recuperação do real frente ao dólar ao longo de 2025. Você concorda com isso? Esse tipo de crise institucional instaurada, esse tipo de situação fiscal incerta pode ser um fator relevante para reverter essa trajetória de valorização do real esse ano?
Pode ser um fator relevante. Eu destaco que essa valorização recente do dólar, né, ela foi causada mais por questões externas. Eu digo, a valorização da nossa moeda, a valorização do Uhum. real. Foi causado por questões externas pela desvalorização do dólar como uma moeda global. Então, essa trajetória pode ser revista caso o mercado entenda que o governo está perdendo esse poder de negociação com o Congresso, que sua pauta pode ser que não avance. É, mas eu diria que, a princípio, ninguém esperava pautas muito importantes, estruturais, de revisão de gastos, todo esse debate. Assim, o debate mais importante do fiscal hoje seriam trajetórias estruturais de longo prazo, como os gastos evoluem. Revisão de gastos, revisão de despesas, de uma forma, despesas previdenciárias, despesas de benefícios sociais, nada disso está na mesa agora, nada disso faz parte do debate. Então, as preocupações maiores da questão fiscal hoje não estão colocadas na mesa. Então, essas questões mais pontuais de perder o aumento de um imposto, ou perder a majoração de alguma alíquota aqui e ali, não, eu diria que não é um ponto de preocupação tão grande no mercado atualmente. Renan, e qual que em termos, né, de credibilidade fiscal, qual que é o recado que essa derrubada desse decreto do IOF manda agora para os investidores? E te pergunto isso principalmente focado na questão dos investidores estrangeiros. Há um risco, por exemplo, de revisões negativas de rating, perda de atratividade a médio prazo já diante dessa situação? Olha, a questão pontual que precisa ser resolvida agora é atingir, o governo sinalizar que ele vai atingir a meta de primário desse ano e do próximo. Desse ano não parece ser muito complicada, né? Ele vai tentar atuar no meio dessas medidas pontuais, aumentar uma receita ali, eventualmente fazer algum contingenciamento um pouco maior. Então, isso seria talvez algum pequeno motivo de preocupação. Quanto à questão de preocupações externas, investidores estrangeiros, eu diria que essa derrubada da questão do IOF talvez seja até positiva. Os decretos iniciais que o governo regulamentava esse IOF lá em maio, eles trouxeram preocupações muito grandes de controle de capitais, de possibilidade do investidor estrangeiro não conseguir retornar seus capitais lá para fora. Então, eu diria que o Congresso fez uma medida com a derrubada desse veto, talvez até positiva, entender que mexer nessas questões mais graves de dificultar a entrada e saída de capitais aqui não vai acontecer. O Congresso sinalizou de uma forma firme. Uhum. O resultado final pode até ser positivo, né? Essa seria a avaliação. Agora, em relação a pautas específicas, aí eu queria, né, a tua visão em relação ao que pode acontecer a partir dessa derrubada desse decreto, Renan, porque uma, né, das pautas que dependia da gente ter essa receita, né, desse aumento do IOF, era o avanço da isenção, do aumento da isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Pauta crucial e importante para o governo, mas que depende de uma compensação nesse momento. Diante dessa derrubada desse decreto, essa é uma pauta que está comprometida na sua visão? O governo deve encontrar dificuldade para manter essa isenção do imposto esse aumento da alíquota de isenção do imposto de renda? Esse projeto de reforma do imposto de renda tem duas partes, né? Tem a isenção do imposto de renda e tem a taxação de dividendos. Eu diria que a isenção do imposto de renda não está comprometida, ela é um assunto que agrada o meio político, agrada o executivo, agrada o legislativo. Então, essa pauta aí não tem risco de não avançar. É quase certeza que ela será aprovada ainda esse ano e começa a valer em janeiro de 2026, né, dada a anterioridade do imposto de renda que vai ser alterado. A segunda parte do projeto, essa que é a compensação, né, alguma forma de equilibrar o impacto fiscal que a medida de isenção vai gerar, essa eu diria que tem algum risco de não avançar de forma completa. Né? A gente pode ver que talvez o Congresso, com essa reticência de aumentar aumento de impostos, de gerar aumento de impostos, pode ser que aprove uma compensação parcial. Então, a gente vai ter um projeto de reforma do imposto de renda aprovado pela metade ou parcialmente. A parte boa, as benesses de conceder isenção vai para frente e a compensação fica aí no meio do caminho, talvez somente parcial. Uhum, Que dificulta, eu diria, dificulta ainda mais o atingimento da uhum, meta de primário do ano que vem, né? Dificulta a posição do governo. uhum.
Perfeito, Renan. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Ótimos pontos aí trazidos para a gente nesse nosso papo. Ótimo dia também para você, ótima quinta-feira e até uma próxima. Agradeço igualmente. Bom dia. Até mais, bom dia.